Olá, amigos e amigas, sou Valdair Silva, estamos aqui mais uma vez para levar até vocês aí o nosso programa Diversidade e Inclusão, conversarmos aqui hoje um pouquinho sobre a inclusão nas escolas municipais de Montenegro, falar um pouquinho aqui também sobre o Conselho da Pessoa com Deficiência de Montenegro. Hoje estamos recebendo aqui a presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, Rosemary. Vou deixar que tu te apresente aí e fale para os nossos telespectadores, Rose, sobre o teu trabalho no Conselho e o teu trabalho na escola também, onde tu trabalha, né? Sim. Bom dia então a todos, né? Eu me chamo Rosemary da Rosa da Silva, tenho 44 anos. E vou iniciar então com uma apresentação que a gente chama, inclusiva, Valdair? Isso Minha é. Audiodescrição, Então, sou uma mulher negra, cabelos curtos, estou vestida uma blusa de lã vermelha com listras brancas e um casaco de lã batida preta por cima. Essa é a minha autodeclaração. Aproveitando essa questão da ferramenta, essa é uma ferramenta de acessibilidade, também nós estávamos conversando antes aqui de iniciar o programa. E eu não fiz a minha descrição, até que meio que proposital, eu sou um homem branco, estou vestindo aqui um casaco preto, uma camisa cinza, um blusão preto. Estamos sentados aqui, eu estou sentado numa poltrona clara, né, Rose? Cinza. Cinza, sim, a Rose também. Entre nós aqui a gente tem uma mesa. Uma mesa branca. Uma mesa branca uma cestinha no meio e alguns enfeites, lembrando a Fenacitros. A Fenacitros, bergamotinhas aqui, o senhor Berga. E o nosso, entre nós aqui na parede, faz uma descrição para nós, por gentileza. Temos então um quadrado branco, no centro um círculo com a letra M, em tons azul, amarelo e rosa escuro no meio, a TV Mon abaixo, TV Mon, TV e Mon em azul e o HD em amarelo. Maravilha! Então falamos de você agora, Rose. Então eu sou a Rosemary, então sou professora da Rede Municipal de Educação, formada em Pedagogia, Psicopedagogia Clínica Institucional, Neuropsicopedagogia Institucional e hoje graduanda em Terapia Ocupacional. Há muito tempo a inclusão ela faz parte da minha vida, Então quem me conhece, eu tenho duas irmãs cadeirantes, a Sandra e a Adriana, e um sobrinho, o Lucas, com deficiência intelectual, Então ir para a pedagogia, Valdair, tem muito a ver com a questão do meu sobrinho, Então Sim. Ele começou a fase escolar, um menino muito agitado, O teu sobrinho, só para os nossos telespectadores, ele tem deficiência intelectual. Intelectual, ok. Isso. E ele tinha muita dificuldade no processo, muita dificuldade. Na época eu trabalhava na CBC, E a gente acha que não posso deixar de falar, que eu sempre conversava com o meu líder, o Sidney, que hoje ainda está na CBC, sobre as dificuldades do Lucas. Sim. E ele dizia: Rose, mas por que tu não faz pedagogia? E eu dizia: eu não tenho como custear a faculdade, Porque custear uma UBRA, uma Fevale, uma Unicinos, para mim, era muito difícil na época, porque eu tinha que trabalhar para me manter. E dele me apresentou a Uninter, porque, se não me engano, na época a esposa dele fazia. Sim, maravilha. E eu daí fui me informar, Então, um curso à distância, A minha primeira graduação é à distância, não menos importante que uma graduação presencial, porque muito dependia de mim. Eu trabalhava e tinha que estudar, ler todos os livros, fazer todos os trabalhos, apresentar os trabalhos. Eu tive uma orientadora maravilhosa, que foi prof. do São José, a professora Rosemary Brandt. Então, assim, ela cobrava muito, até por ser prof. de magistério, então ela tinha essa coisa de cobrar, de essas exigências. Então, então me formei e fui trabalhar no lar. Trabalhei 4 anos nas creches do Lar do Menor. E depois fiz o concurso em 2013, em 2014 fui chamada, entrei pelos sistemas de cotas, passei na prova, mas estava numa colocação mais atrás, e agradeço muito, então, ter sido chamada em função das questões das cotas, que já é um processo de inclusão, Valdair? Maravilha. Esse já é um processo de inclusão, de ser incluída. Tu traz um assunto importante, Rose, e essa questão da cota, hoje a cota para o negro e para a pessoa com deficiência, ela é uma porta que se abre, e que possibilita a gente estar aí no mundo do trabalho, E muita gente diz, mas
Não deveria de existir cota, com certeza, não deveria de existir cota. A nossa sociedade deveria de, sim dar espaço e dar a real oportunidade à pessoa negra, à pessoa com deficiência, mas infelizmente a realidade não é essa. Não, a gente não é, não. Eu sou fruto disso, né? Sou prova de que essa questão de buscar igualdade, não é igualdade, a gente busca equidade, as mesmas oportunidades para todos. Isso. Né? No momento que tu busca igualdade, parece que tu tem um único nível, né? E não. Né? A gente precisa de equidade, onde todo mundo tem a oportunidade de ter esses acessos. Né? E para mim foi me dado dentro do sistema público através do sistema de cotas. Exatamente. Né? Então daí comecei. Então sempre nas minhas salas de aula eu sempre tive muitos alunos com desafios. Então entrando no município eu comecei a fazer psicopedagogia, né? Para tentar entender estratégias que auxiliassem meus alunos no processo de aprendizagem. Não satisfeita, né, com isso eu fui procurar a neuropsicopedagogia, procurar entender, né, essas deficiências, esses transtornos e síndromes, né, que a neuro traz isso, né, essa compreensão, né, neurológica, física, né, desses transtornos. Então, hoje eu trabalho na Escola Ana Beatriz Lemos há 5 anos, né, desde que a escola abriu. Estou há 2 anos à frente da direção da escola. Isso então, é lá no bairro Estação. No bairro Estação, Escola do Bairro Estação, aonde a gente está sempre procurando, né? A gente procura sempre fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, porque mesmo dizer para o Valdair, a inclusão, ela ainda engatinha, porque é todo dia. Eu não posso dizer que por toda a minha trajetória escolar acadêmica, e de sala de aula, por ter sempre um aluno dentro da minha sala que exigisse um olhar um pouco mais apurado, um pouco mais especializado, que eu já sei tudo. Não, todo dia era novo, era uma conquista, era conseguir juntar 2 letrinhas, fazer um som, era conseguir juntar um quebra-cabeça, era conseguir parar um pouquinho para uma atividade. Né, que tem crianças que não conseguem. Eu tinha uma aluna, eu me lembro, no primeiro ano, que ela não conseguia colocar a bunda na cadeira, ela botava o peito, botava a cabeça, botava as costas, mas ela não conseguia sentar. Então, o dia que ela conseguia sentar para poder fazer uma atividade, isso era uma conquista muito grande, a gente festejava isso. Imagina, né? Toda conquista de um aluno de inclusão, ela tem que ser festejada. As coisas mais básicas para a gente, né, Rose? Às vezes uma pessoa com algum tipo de dificuldade não consegue fazer. Não, tem. E daí a gente tem muita mania hoje, um dos transtornos que cresce muito, né, é a questão do autismo e o TDAH. Então, muitas pessoas, né, por não ter conhecimento, né, veem em determinadas situações de crise, é falta de educação, o pai e a mãe não dão educação, não castigam, não punem. Gente, não é assim. A gente precisa olhar de novo, escutar de novo, para depois formar um pensamento sobre essa criança, sobre essa família. Porque ninguém está em casa, ninguém convive, só quem está ali muito próximo é que sabe o quão difícil é, né? O quão desesperador muitas vezes para as mães, para os pais, né? Eu digo porque eu acompanhei dentro de casa isso, né? Hoje a gente não tem nossos pais, então somos nós, irmãos, que fazemos esse papel. Né, de ter que estar suprindo todas as necessidades das nossas irmãs, que por mais que elas trabalhem de manhã, elas têm uma vida com uma certa autonomia, mas ainda assim, para muitas coisas, para ir no banheiro, para um banho, para higiene, elas precisam de alguém. Sim. E por mais, né, Rose, que a gente vive, você aí hoje como diretora da escola, né? Isso. E trabalhando diretamente na questão da inclusão, a inclusão, ela envolve também todas as características do ser humano, né? Que cada pessoa tem uma característica diferente, traz também uma vivência diferente, às vezes da família, do mundo que ela vive, né? Isso também pode ser uma barreira, né, Rose? Sim, eu digo assim, eu vejo pelas minhas irmãs, Valdair, que elas ficaram deficientes. A Adriana tinha quase 7 anos e a Sandra tinha 5 para 6, então elas têm diferença, a gente sempre brinca, né? Tem uma gestação de diferença as duas. E elas têm lembranças delas caminhando de uma vida normal. Sim. E a Adriana vê essa deficiência de uma maneira, a Sandra vê de outra maneira. Né? Então ela acaba criando uma barreira emocional que acaba agravando. Exatamente. Sabe? E muitas vezes eu te digo assim na tua frente que eu te uso como exemplo, porque tu também tem lembrança de ver as coisas. Né? Então como é que cada um lida com isso? Isso são
características do ser humano, da individualidade, né, que... As particularidades que a gente tem, né? Exato, que vão às vezes impactar ou positiva ou negativamente na vida da pessoa, né, e na possibilidade de reabilitação ou de habilitação, né, daquela pessoa, né? Sim, e a gente pensa, né, que isso mobiliza as pessoas mais próximas, a família, né? Por exemplo, tu tem teus filhos, as manas era o pai e a mãe, nós irmãos, né? E isso acaba refletindo, né? Porque, Sim. bem ou mal, vamos ser sinceros, a grande maioria das famílias que hoje tem um familiar com deficiência, a família parece que se reduz, né? Sim, Porque o ciclo familiar era tão grande em um momento, daqui a pouco fica tão pequenininho, tão pequeno, né? Tão pequeno, porque as pessoas acabam se afastando, por verdade. talvez não saber o que fazer para ajudar, ou é melhor ficar olhando de longe, ou porque os vizinhos estão falando, principalmente Sim. hoje o autismo e o TDAH, né? Porque eu não vou, né? É falta de educação, e daí fica na dúvida. É ou não é, gente? Mas a gente é família. É verdade. Não dá para se afastar, a gente precisa de um apoio, de um suporte. Eu, graças a Deus, ainda sou muito privilegiada. A minha família não é daqui, a grande maioria dos meus parentes são Caxias e Venâncio Aires. Mas assim, ó, precisou, tu liga, tem uma tia lá em casa, tem um tio que está dando um suporte, a gente tem amigos, uma rede de apoio muito grande, mas eu vejo, assim, escuto muitos casos de pais, assim, que se sentem sozinhos. É verdade. Né? E essa rede de se apoio que tu afasta. fala, Rose, ela pode estar no nosso vizinho, ela pode estar no comércio ali que a gente vai, de abrir a porta, de conversar, de falar, né, eu sempre digo, a pessoa não precisa ter medo de falar sobre inclusão, ela precisa participar, ela precisa se colocar, de que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso contribuir para melhorar a tua vida, a vida do teu vizinho, do teu amigo, né, que tem uma deficiência, que tem uma síndrome. Então, a sociedade precisa fazer parte desse processo de inclusão, né, como um todo. Com certeza, Valdir, isso parte, assim, eu enquanto cidadã, né, qual foi a minha maneira, assim, eu sempre queria fazer alguma coisa, então além de me formar professora e trabalhar muito na área da educação, sempre as minhas formações são muito voltadas para a inclusão, me apareceu a oportunidade de fazer esse trabalho junto ao CONDIPED, né, então em 2019, né, eu fui convidada, né, então a fazer parte na cadeira do usuário do CONDIPED. Nós vamos chegar, Rosa, só vou te pedir uma gentileza, que eu preciso falar um pouquinho aqui dos nossos apoiadores do nosso programa, que é a Vícios Moda, né, que fica aqui na Capitão Cruz 1907. A Vícios Modas, a grande maioria da população de Montenegro já conhece, né? Uma loja que está aí voltada para moda feminina, né? Nossos apoiadores aqui, desde o início do nosso programa, está junto com a gente. O Cindy Lojas Montenegro também é um dos nossos apoiadores, né? Então, os nossos comerciantes que precisarem, né, de um apoio, de um suporte em relação aí ao comércio, né? Procure o Cindy Lojas, né? E a nossa população, né, procurar a Vícios Moda, que estão junto com a gente sempre. Então, Rosa, vamos chegar lá nessa questão do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. Aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho de que forma tu chegou no Conselho, né, e o motivo a gente já deduz mais ou menos, né, pela tua fala, né, já podemos imaginar. Sim, Valdir, até o convite veio, né, da tua parte, não sei como, mas eu acho que o universo ele conspira sempre a favor, né, da gente, no sentido de nos levar sempre para o caminho correto das coisas. Eu já tinha esse desejo, assim, sempre de fazer alguma coisa um pouco mais efetiva, né? Então me veio em 2019 a oportunidade de fazer parte do conselho, né, cadeira do usuário. Então participei das reuniões, sempre procuro ser muito ativa, né, porque se eu me proponho a fazer algo, quando eu me comprometo mesmo. Né? Então, um dia eu sempre digo que tem 24 horas e a gente consegue fazer um monte de coisa em 24 horas, é só organizar. Né? E daí em 2020, né, 2020 eu assumi a presidência do conselho. Né? Então, digo que desde muito tempo, né, em 2010, o conselho é instituído dentro do município, só me ajuda com as datas, né, em 2010, então é uma luta que ela não acabou, mas eu acho que não existe fim, né, nas grandes batalhas, quando tem objetivos bem específicos, que são das pessoas com deficiência, né, então a gente lutou pelo espaço, que hoje a gente tem esse espaço, né, Valdair, mas é um espaço qual, como a gente é conselheiro, que a gente se doa o tempo, a gente não ganha recurso nenhum, né, para participar do conselho, e a gente cada um tem seus trabalhos, né, então a gente acaba se reunindo, né, toda segunda, quinta-feira do mês,
né? A gente se reúne hoje de forma virtual, então se alguém quiser participar, né, nos procure a mim ou o Valdair, né, para participar das reuniões, ela é aberta, né? Então nessas reuniões a gente faz levantamentos, conversamos sobre as questões, organiza, que nem a gente tem agora em agosto, a Semana da Pessoa com Deficiência, então ela tem esses objetivos, né? Então a gente hoje tem esse espaço, o qual a gente não consegue ocupar em função de não termos uma pessoa, né, que trabalhe lá, que fique lá para questão de correspondência, questão de ofícios, né, de atas, de nos auxiliar na questão da organização das reuniões, né? Então a gente ainda é um trabalho muito ainda no remoto. O nosso trabalho realmente ele é remoto mesmo, em todos os sentidos, né, Valdair? Essa conscientização sobre os conselhos aí, eu até quero falar um pouquinho, Rose, também, me permita que eu... Sim. É você que está aqui para falar hoje, né, mas eu também tenho uma vivência dentro do Conselho da Pessoa com Deficiência desde 2012, por aí, que foi quando o Conselho ele parou de funcionar. O Conselho ele foi instituído em 2010, né, e em 2012, 2013, não me recordo bem a data, né, mas por aí veio o falecimento do Claudimir, que era o presidente na época, e o Conselho acabou parando, né? Então ele ficou paralisado desde 2012 e através de um grupo de pessoas aqui em Montenegro que estiveram envolvidos na retomada do Conselho, a gente conseguiu retomar ele em 2017, né? Na época eu fui o presidente, em 2017, fiquei por 4 anos. E depois de mim veio a Rose, né, na presidência. E o que a Rose estava falando, o espaço que a gente conseguiu, né, hoje dentro da Secretaria de Habitação, Ação Social e Direitos Humanos, né, é um espaço um pouco limitado ainda, que é um espaço físico, mas que não oferece o espaço, o trabalho de uma pessoa que possa está fazendo as atividades administrativas do Conselho, recebendo pessoas para ouvir demandas. Então, hoje a gente tem uma sala lá que não tem ninguém para atender uma demanda que precisa chegar eventualmente, né? Então, essa é um espaço que praticamente a gente não conta, né? Porque os conselheiros, né, cada conselheiro que está no Conselho da Pessoa com Deficiência tem as suas atividades, as suas atribuições do dia a dia, né? Então, a pessoa já se dedica aquele tempo para participar das reuniões e muitas vezes para ouvir a demanda da comunidade, mas ele não tem tempo e nem consegue, né? Por exemplo, muitas vezes a gente faz esse esforço até em horários extra, né, para fazer ofício, né, encaminhar demandas para o município, para secretarias, muitas vezes usando à noite em casa, né? Sim. A gente usa o nosso tempo que era para a gente estar, né, descansando ou fazendo outra atividade particular, a gente acaba tendo que usar para o Conselho, né? Porque o Conselho hoje não tem uma secretaria, né, disponível para fazer isso, né? E que isso seria o papel do município. Mas eu digo que hoje, né, essa consciência de funcionamento dos conselhos não é só do nosso conselho que tem essa deficiência. Quase todos os conselhos de defesa de direito carecem ainda de uma estrutura melhor para se organizar. Então, só fazendo esse parênteses, né, Rose? Mas eu gostaria também de te perguntar, por exemplo, como que está a inclusão lá na tua escola? Né? A tua escola fica lá no bairro Estação, né, um bairro da periferia da nossa cidade, né, de pessoas carentes, né, na sua grande maioria, né, Rose? A gente já faz uma inclusão com quase toda a nossa clientela, né, de alunos, né, mas uma inclusão, vou te dizer, Valdeir, bem bacana, bem gostosa de se fazer, porque a comunidade abraçou a escola de uma maneira muito linda, assim. Eu sempre digo, assim, que eu me sinto muito bem acolhida e muito bem dentro daquela comunidade. E a inclusão, a gente faz uma inclusão social e a inclusão da pessoa com deficiência também dentro da escola. Sim. Né? Mas falando especificamente da inclusão da pessoa com deficiência, a gente tem a sala do AEE, né, hoje, né, que é atendida pela professora Mona Lisa. Então a gente assim, procura sempre fazer um trabalho meio que em parceria. Né? Então os casos mais sérios, nossos laudos lá são deficiência intelectual, né, e autismo. Né? Nós temos
5 casos de autismo, um bem severo, né? Então a gente procura sempre dar esse suporte para a prof, principalmente a gente tem um caso mais grave assim que exige uma parceria, né? Então a gente tem uma parceria com a família, uma parceria com a prof da OEE, uma parceria com a escola, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Sim. Né? Então é um trabalho feito em conjunto, né? A gente procura organizar essa rede de apoio, de suporte dentro da nossa escola. Então a gente está sempre assim, buscando entender, saber, estudar a questão da legislação, né? Ter muito claro qual é o papel da escola. Então já tem uma legislação específica, né? Que é a última lei, a 13.146 de 2015, né? Que ela traz vários aspectos, vários fatores, né? Que norteiam a inclusão. Né? Então a gente está sempre assim, estudando ela, estudando porque assim, a gente tem que pensar, tá? A criança tem um CID, né? Eu digo assim, o rótulo, mas não, a gente tem que pensar que a gente está lidando com um sujeito. Exato. Em formação, em um processo de formação, dentro das suas limitações, mas é um sujeito em processo de formação. Exatamente. Né? Então, e cada caso, temos 5 autistas, mas eles não são nenhum igual. Nós temos um autista severo e nós temos um autista de alto funcionamento. Então não dá para ti, é autista, e daí eu vou olhar da mesma maneira para os dois. Não. É cada um, a gente olha para cada um, para cada criança é uma escuta, sabe? É um olhar sensível, a gente procura ter isso, né? A gente faz um trabalho já há 2 anos da educação socioemocional dentro da escola, e é uma coisa muito legal, né? Que a gente tem um aluno, né? Que a gente percebe, porque até o próprio diagnóstico muitas vezes, quando é muito específico da aprendizagem, os transtornos, a família tem certa resistência. Porque assim, mas nasceu bem, está tão bem de saúde, como assim? O que tu está dizendo, professora? Como assim meu filho não corresponde no desenvolvimento? Sim, daí nós temos um aluno que um dia ele deu uma aula pra gente. Ele se desorganizou, né? E ele chegou na secretaria, se sentou e a gente tem algo que a gente faz, eu e a Thaís, que não é o que tu fez, é como tu está te sentindo, que daí a gente trabalha a questão da educação socioemocional, né? Então, como é que como tu está te sentindo? E ele chegou, desorganizado, sentou e começou a relatar como ele estava se sentindo. Que ele estava ansioso, e daí foi falando, e eu e a Thaís paramos para escutar ele, né? Esse processo de escuta a gente sempre faz, né, de 2, e ele começou a falar como ele estava se sentindo, o que acontecia, né, qual era o sentimento envolvido ali, e daqui a pouco ele olhou para a gente, estou bem, prof. Precisava e foi para a sala. Sabe? Então, muitas vezes, a questão da desorganização das crianças, muitas vezes é isso, é esse espaço de escuta. Momento de escuta, tu proporcionar, né? Esse espaço seguro. Para você entender o que está acontecendo com aquele indivíduo. Não, né? E fazer com que a criança também hoje a gente vem em volta desse momento de pandemia, onde muitas crianças estão sendo acometidas com depressão, com crise de ansiedade, síndrome do pânico. Então, assim, quando tu oportuniza para a criança esse espaço de escuta, onde ela fala, onde ela possa relatar seus sentimentos, suas emoções, fica tudo mais claro. Rose, falaste aqui na questão da rede de apoio, né? E eu te pergunto, como vocês na escola têm muita deficiência intelectual, como que está essa relação, até mesmo o autismo, né? Como que está essa relação com a APAE hoje, que é a APAE que atende, que é a deficiência intelectual na nossa cidade? Até a APAE, os nossos alunos nem são direcionados. A gente tem um núcleo de educação especial, né, ligado à Secretaria de Educação. Os nossos alunos são encaminhados para lá. Nós tínhamos um aluno que estava na espera, vou te dizer, 5 anos esperando para ir para a APAE. Ele foi esse ano. Quer dizer, né? Rose, que existe uma fila de espera para a APAE? Sim, tem uma lista de espera. Né? Então, o nosso aluno Gustavo foi contemplado esse ano depois de 5 anos na fila de espera. Esse ano ele foi, porque era um aluno que, vou te dizer, ele até desenvolveu bastante. Dentro das possibilidades dele, dentro da escola, a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem bacana com o Gustavo. Né? Ele é um menino com um comprometimento neurológico bem pontual, assim, e a gente conseguiu assim, fazer com que ele desenvolvesse, sabe, em seus aspectos intelectuais e cognitivos. Tu traz uma informação muito importante, Rose, que eu não sabia, né? Olha só, eu vivo aqui muito a realidade da pessoa com deficiência e eu não sabia que existia essa demora, por exemplo, existia uma fila de espera para um aluno com deficiência intelectual poder ser atendido na APAE. Sim, temos uma fila, Imagina. Né? O nosso aluno, esse é prova, né? Porque ele esteve, a gente muitas vezes, né, tentando entrar em contato, né, auxiliando a família, né, nessa questão. Ele fazia 2 atendimentos, mas a gente entendia que para ele realmente desenvolver, né, ele precisaria de um atendimento especializado, porque nem todo professor é especializado. A gente se forma em pedagogia, magistério, alguns professores vão para as suas áreas
afins, né? Então, nem todo professor se dispõe a estudar psicopedagogia, a educação especial, o AEE, que te ferramentam para o trabalho de inclusão, né? Mas somos todos professores e fazemos sempre o nosso melhor, né? Sendo especializado ou não, especialista ou não, a gente procura sempre dar o nosso melhor, né? Porque a gente está lidando com vidas em processo de formação, né? Exatamente, isso é a parte fundamental, né, do processo da pedagogia, né, é lidar com pessoas e tu saber, né, que tu está lidando com pessoas que estão em processo de formação, na inicialização, né, isso é importantíssimo, né, Rose? E como o tempo passa rápido, Rose, nosso programa já está indo para o fim, né, e eu queria dizer para os nossos telespectadores aí, depois os nossos internautas, que na sequência vai ficar disponível também esse programa nas redes sociais da TV MON, que logo em seguida estaremos também conversando com alguém aqui da PAI, né, para falar um pouquinho do trabalho da PAI no município, né, que é um trabalho importantíssimo, né, e para falar como que está esse processo de inclusão na PAI, como que está esse processo de possível melhorar essa lista de espera, né? Então a gente vai estar convidando o pessoal da PAI aqui para estar conversando com a gente também. Mas eu já quero te agradecer, Rose, a tua disponibilidade, né? A tua participação aqui com a gente, o teu trabalho na escola, o trabalho no conselho, né? Com um trabalho fundamental, um trabalho importantíssimo, né? Te agradeço muito por ter estado aqui com a gente, né? E com certeza estaremos conversando mais em outras oportunidades também. Eu que agradeço o convite, né, Valdair? Sempre que puder me fazer presente, né, venho, com certeza, e a gente faz um trabalho bem bacana, necessário. Né? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, né, acho que a gente tem que parar um pouquinho, né, de só reclamar, tá difícil. Eu sei, tá difícil, tá gente, mesmo. olha, tá bem difícil, mas não tem, a gente tem que arregaçar as mangas, né, e vamos lá, né? Hoje a gente não vive, a gente sobrevive. É o que eu digo, Rosa, está difícil, mas se cada um de nós fizer um pouquinho, esse pouquinho vai tornar as coisas mais fáceis, né? Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado, obrigado a todos e o convite, né, para que permaneçam aí na programação da TV MON, né, o canal 6 da NET Montenegro, canal 6 da NET Tramandaí, canal 10 Rio Pardo, Tubarão e região, e nas redes sociais, né, o canal do YouTube, TV MON HD no YouTube, TV MON HD na página do Facebook. Um grande abraço e até a próxima semana.